Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E o tema de hoje é equilíbrio metabólico. Será que metabolismo acelerado é bom? Metabolismo muito baixo é bom? Ou o certo é o equilíbrio? Nada mais, nada menos, vou trazer alguém que se equilibrou muito em medicina, medicina funcional, esportiva, integrativa. E além disso, gosta de esportes e é um exemplo para nós e vai trazer o conteúdo técnico e científico com toda a experiência. Seja muito bem-vinda, doutora Andiara Gelmini. É um prazer estar aqui, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem do conteúdo e equilíbrio metabólico acho que é o tema do futuro. Equilíbrio a gente tem que ter em toda parte da nossa vida. E eu vou mostrar um cara desequilibrado metabolicamente. Tchanã. Eu falei que era pegadinha, eu não mostrei. Meu Aqui. Deus, nem eu sabia, viu, gente? Ó, ela não sabia. Esse cara Quantos aqui anos você tinha aí? tá em equilíbrio metabólico? Meu Deus do céu, totalmente inflamado, inflamação crônica isso aí. Eu falei que era uma pegadinha. Essa foto aqui é 2014, tá? Essa foto aqui é de 2014. Nossa Senhora. Quem bateu é a minha esposa, ela tá aí atrás, nos bastidores. E em 2014 eu estava 23 quilos maior, com completo desequilíbrio metabólico. Na época eu não conhecia a doutora Andiara, mas nós vamos falar sobre a importância do equilíbrio metabólico, tá bom? Agora eu vou tirar isso daqui, senão ninguém vai assistir o programa, porque é muito feio ver isso. Deixa aqui escondido. E, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você se sentia assim, com 23 quilos a mais? Aí já começou, Cansaço. a entrevista era eu que ia fazer. Eu estava Cansaço. com depressão, a minha cabeça, eu não dormia bem, eu não comia direito, eu não tinha alegria de viver, sem energia nenhuma. Começava uma página para ler ou qualquer outra coisa, não conseguia terminar, totalmente para baixo, depressivo. Eu não sei o que minha mulher viu em mim nisso daí. Não. Na realidade, assim, ela me ajudou muito nesse desenvolvimento, mas eu tive profunda ajuda médica. E eu tenho certeza que quem está ouvindo talvez se identificou com fotos disso ou passa por desequilíbrio metabólico, ou depois de uma gestação, ou um processo de demissão, alguma coisa na vida aconteceu e pá, parece que desliga o disjuntor. Então, por isso que eu trouxe você aqui, né? Porque você sabe sobre equilíbrio metabólico e nós queremos então, já indo direto ao assunto, o que é o equilíbrio metabólico ou o que é o desequilíbrio metabólico? Vamos entender uma forma geral o que é esse tema que nós vamos falar hoje. Eu quero pontuar uma coisa aqui, equilíbrio metabólico, para começo de conversa, ele é pessoal e individual. Então, os valores, muitas vezes os médicos trabalham com aqueles valores de referência que a gente tem no laboratório, mas aquilo talvez não seja bom para você. Então, o equilíbrio metabólico é a gente entender qual é o papel da vitamina, o papel hormonal, trazer todo o contexto laboratorial junto com a tua queixa clínica. Então, primeiro é individualizado. É individualizar, não tem jeito. Até porque muitas inflamações crônicas são de difícil diagnóstico. Então, por exemplo, a gente tem uma proteína C ultrassensível que já ajuda muito quando ela está elevada. Sim. Mas a partir daí a gente precisa nortear para onde está indo essa inflamação, como começou essa inflamação, como eu vou fazer para baixar essa proteína C ultrassensível, o que o paciente vai me ajudar. Entendi. É um trabalho mútuo. Tá, mas o equilíbrio metabólico, a gente quando fala equilíbrio, a gente lembra que tem pêndulos, né? Então, quais são os pilares que isso equilibra? Porque assim, o equilíbrio, ele depende disso, né? Então, são várias coisas. A gente é formado de várias saúdes, né? Física, mental, emocional, intelectual, familiar, financeira. Como a gente faz o equilíbrio metabólico, do ponto de vista físico e mental, né? Que a gente tem alguns pilares. Quais são os pilares que a gente tem que tomar cuidado para a gente saber se a gente está em desequilíbrio ou como a gente melhorar o equilíbrio? Primeira coisa, hormônio. A parte hormonal, eu pego no pé dos hormônios, porque ainda há tabus com relação ao hormonal, mas os hormônios são os mensageiros do corpo. Então, há uma otimização metabólica com relação ao hormônio. Como é que estão as vitaminas, segundo pilar? As vitaminas estão bem? Vitamina B12, relacionada à parte cognitiva, vitamina B9, vitamina D, que hoje é um hormônio, né, gente? A gente não chama mais de vitamina D, a gente vai chamar de hormônio D. Vai mudar, inclusive, essa nomenclatura. É hormônio, né? Vitamina D é um hormônio, pessoal. É um hormônio. Hormônio. Hábitos de vida. Como é que esse paciente está conduzindo? Estresse, cortisol. Curva do cortisol, não é apenas o cortisol sérico. Sono, como que o paciente está dormindo. A gente tem alguns pilares de construção de vida. Pilares de construção de vida. Então, veja, pessoal, o equilíbrio metabólico depende de pilares. Ela falou várias coisas aqui, ó, o sono, os hormônios. E hormônios também está ligado à dieta, né? A pessoa come, né?
Com certeza, até porque a parte da metabologia ela não é tão simples assim. Então não adianta, por exemplo, eu repor um hormônio aí em você que está faltando e você ficar sentado achando que aquele hormônio vai fazer efeito. Uma reposição hormonal ela exige mudanças de hábitos, porque esse hormônio ele vai precisar ir para vias que eu quero conduzir. Mas para isso eu preciso de uma mudança de estilo de vida junto com você. Se isso não acontece, ele pode derivar para outras vias que não vão surtir efeito. E quando você fala estilo de vida, também deve estar relacionado à rotina, né? Porque assim, às vezes a pessoa tem um estilo de vida de curtição, às vezes um estilo de vida de comer errado, às vezes um estilo de vida de dormir em qualquer hora. Então, como que a gente trabalha nessa questão de equilíbrio, as rotinas? O que o paciente ou a pessoa que quer melhorar a qualidade de vida, ela precisa fazer o básico desse? Primeiro, a rotina do brasileiro é uma rotina intensa. Para não falar estressante. É uma rotina intensa. Então, hoje em dia a gente sabe, saiu um estudo, por exemplo, eu vejo muitas, eu faço isso, a gente acorda de madrugada para treinar, né? Então, hábitos de vida, se o paciente está se movimentando, se ele está fazendo atividade física, você acordou para treinar, só que aí, como é que é ao longo do dia essa rotina? Você fica mais de 10, 12 horas sentado, isso também gera dano. Então, hoje em dia, o banco de hora que você fica sentado também é um fator preditor de doença. Então, é o exercício físico, é a tua rotina de trabalho, se você se movimenta, se você sobe uma escada, se você anda ao longo do seu dia, Sim. A tua alimentação, o sono é extremamente importante. Intestino. No sono a gente constrói GH. O paciente quer... O que é o GH? O GH, para quem não conhece, é o famoso hormônio do crescimento, certo? Mas ele não é apenas para crescer, né? Falando assim, nossa, deu estirão. Não, ele atua dia após dia na gente, ajudando na construção de massa magra. Massa magra é o quê? Músculo. Músculo reflete um órgão endócrino altamente anti-inflamatório. Ele previne doenças. Sim. E ele é um fator que, por ele prevenir doenças, ele é um fator que a gente considera ele como uma parte imunológica do corpo. Seria um grande maestro também ali, né? Para regular tudo, né? Se a gente for ver no Covid, as pessoas que tinham um equilíbrio da massa magra maior do que a massa gorda não adoeceram. Que é a construção de massa magra. Exatamente. Aliás, eu estava falando com um geriatra. Tá tudo interligado. A principal causa de morte em idoso é sarcopenia, que é a falta de músculo. O que mais mata o idoso, porque ele vai perdendo toda a massa magra, aí já pôs todos os outros órgãos começam a também ter dificuldade, quebra osso facilmente. A força pulmonar também diminui. Complacência pulmonar, o diafragma é músculo. É. Você sabe onde começa a sarcopenia? Aonde? Não é na fase idosa, não. A sarcopenia começa na fase adulta. Pacientes que não mudaram hábitos, que não começaram a fazer exercício, já são sarcopênicos. Não é lá na fase idosa, não. Não. Sarcopenia em mulher mata 40% mais do que câncer de mama. Pessoal. Então, olhem... Falta de músculo, né? Traduzir. Falta de músculo acentuada mata mais do que câncer de mama. Mata mais do que câncer. Ela é incomparável. Então, primeiro, um dos pilares vitais para equilíbrio metabólico, o exercício. Tá certo? Podemos definir isso? Com certeza. Depois você falou um outro muito importante que é o sono. Certo? Pois é, sono. Só que o sono, existe um fator, que até depois eu vou te mostrar um potinho, que fala assim, à noite eu fico pilhado, eu fico cheio, eu sou agitado, não consigo pegar no sono, meu sono não é de qualidade e eu acordo cansado. Existe algum hormônio à noite que a gente tem que ter uma atenção? Ou hormônios que tem que ter atenção à noite, na hora de dormir, que a pessoa precisa estar nesse equilíbrio para poder ter um bom sono? Cortisol. Fato, nosso corpo trabalha com feedback. Então, se o cortisol sobe à noite, a melatonina cai. A melatonina é o hormônio responsável pelo sono, pelo descanso, pela parte profunda e restaurativa do teu sono. É o que vai fazer você acordar bem. Se você tem um cortisol elevado na parte noturna, a melatonina automaticamente está baixa. O paciente vai acordar cansado, vai ter dificuldade de iniciar o sono. E aí, olha que interessante, eu trouxe um potinho para vocês saberem como funciona. Eu sempre peço esse potinho. São 3 potinhos aqui que tem algodão dentro. O que esse algodão está fazendo aqui? Porque, por exemplo, vamos supor que às 11 horas da noite eu estou com cortisol alto e melatonina baixa. Ou seja, o sono vai ser desequilíbrio se tiver sono. Então, você tem aqui um potinho e um algodão. Você coloca esse algodão a hora que a médica pedir. Geralmente a doutora pede, que hora você pede à noite? Isso é muito interessante, eu peço de acordo com a rotina do paciente, porque a curva do cortisol, eu peço normalmente de 3 a 4 amostras. Aquilo que você falou que é individualizada. É.
é de 3 a 4 amostras. Então, eu vejo o horário que o paciente acorda, coloco meia hora depois. Aí eu coloco, se ele fala pra mim, doutora, à tarde eu tenho reunião, normalmente é o período que eu sou mais ligado. Ou eu treino à tarde, eu coloco outra amostra nesse período. Que hora você dorme? Ah, eu tô indo pra cama às 10 horas, eu peço umas 9h30. Porque eu preciso ver o fisiológico dele. Não, no meu caso eu vou dormir meia-noite, então teria que ser 11h30. Umas 11h30. Umas 11h30. Exatamente. E aí o laboratório 11h30 da noite tá fechado. E aí como que você faz? 11 horas da noite. Você põe o algodão debaixo da língua, pega, umedece ele, coloca, põe na geladeira, guarda e leva para o laboratório e a gente descobre como está o seu cortisol e também dá para dosar a melatonina em casos quando isso é necessário. Mas regulando os hormônios, regulando os exercícios, regulando os seus hábitos e você comendo corretamente para não inflamar o intestino, exatamente, você acaba conseguindo você ter o equilíbrio metabólico. Vocês estão gostando? Vamos pro break, que tem mais equilíbrio metabólico aqui com a doutora Andiara. Mistério. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E voltamos para a Saúde e Bem-Estar com o Marcelo Menino, doutora Andiara. E nós vamos direto ao ponto agora. Quais são os sintomas que você começa a perceber que você não está com equilíbrio metabólico? O que o paciente tem de principal queixa quando te procura? Desequilíbrio é igual a inflamação. Tudo que a gente tem de desequilíbrio pode gerar um quadro inflamatório. Muitas vezes o paciente está em quadro inflamatório crônico. Os principais sintomas, gente, presta atenção aqui com muito carinho. O principal sintoma de uma inflamação crônica estão relacionadas às alterações articulares, pele, cabelo, função cognitiva. Então, o que o paciente pode começar a ter? Dor. Dor. Distensão abdominal. Aquela barriga que estufa quando come? É clássico, doutora. Parece que eu comi uma coisa que não digeriu. Minha barriga fica desse tamanho. Que eu comi um boi. Tem paciente que tira foto. Olha o tamanho da minha barriga. Muito clássico de endometriose. Endometriose é uma inflamação crônica. Ah, tem as muito mulheres clássico, também que inflamam. Exatamente. E tem pacientes, inclusive, que têm intolerâncias, alergias alimentares ou sensibilidades alimentares, que às vezes está consumindo aquilo ali, não percebe também, estufa a barriga. Quando você come uma coisa que você não tem a digestibilidade correta, o que acontece? Inflamação. Inflamação. Até o odor de fezes muda, né? Odor de fezes. Odor de fezes muda. Gases com frequência. Você fala, comi alguma coisa que não foi bem. Exatamente. Tá. Enxaqueca, cefaleia, né, que a gente fala dor de cabeça, com áurea ou não, isso é particular. Alterações de pele, aumento de oleosidade, queda de cabelo, unha fraca, a insônia, irritabilidade, porque dopamina, que é nosso hormônio de recompensa, bem-estar, quando há um desequilíbrio, essa produção de dopamina pode cair e há uma predominância da adrenalina. Então, é toda uma questão de neurotransmissor. É aquela pessoa que fica pilhada, nervosinha, pavio Será que vocês conhecem alguém assim? pavio curto e agitado ao extremo. Exatamente. Às vezes, ontem mesmo, é minha rotina isso. Eu gosto de contar os casos porque às vezes as pessoas se identificam. Ontem mesmo chegou um paciente e falou assim, não, eu preciso comprar, e graças a Deus a esposa estava junto, porque às vezes a pessoa não percebe. Eu preciso comprar compulsivamente, doutor, ele abre o Mercado Livre e vai que vai. O que é isso? Ele está tentando restabelecer o quê? Dopamina. É a recompensa. Muitas pessoas se recompensam onde? Comida, bebida, droga e por aí vai. Então, o que é isso? Essa dopamina, que é esse hormônio que a gente precisa ter, ela também tem um equilíbrio. Então, quando a gente está inflamado, não é um simples fato, ok, agora eu estou inflamado, vou tomar um anti-inflamatório. Não é assim. Não, é comportamental também, né? Não é só biológico. Você também tem reações no dia a dia que mostram que você está em desequilíbrio. As intolerâncias, paciente que é muito reativo, tudo isso. É claro que existem traços de personalidade. Mas quando você nota que o paciente está desequilibrado, o familiar é o que vem junto falando assim, olha, eu trouxe ele porque, pelo amor de Deus, ele não era assim. Ele não era assim, ele começou a tomar atitudes que não são dele, está irritado demais, eu não sei o que está acontecendo. É assim que chega. Não, mas isso é comum, isso é comum. E às vezes, o que acontece, doutora? Essa vida que você falou, da gente ser corrido, o brasileiro tem essa adrenalina, é mais pilhado. O cortisol lá em cima, muitas das vezes. E nós vivemos bem meio machucados, né? É trânsito, é gente
que você tem preocupação com desde um assalto ou coisa, você começa a se preocupar e aí você começa a comer errado, porque às vezes você não tem tempo. Ah, deixa eu comer essa coxinha. Não que é errado comer coxinha, porque esporadicamente você comer uma coxinha gostosa é maravilhosa. Equilíbrio. Equilíbrio. Tem pessoa que é extremamente, mas não vou comer nunca coxinha. Não, equilíbrio, mas é verdade, equilíbrio. E a gente fica mesmo desequilibrado porque a gente acaba se deixando para depois, não é isso? É o autocuidado, né? Eu acho que o brasileiro está muito acostumado a lidar com uma rotina estressante e nem percebe o que ele está fazendo na saúde dele, na parte corriqueira. Acha que isso é normal, né? O famoso pode estar sendo normal. Comum, né? Tipo, a maioria está fazendo, mas não quer dizer que é normal, né? E um paciente adrenalizado como esse, o que pode estar acontecendo? Ele pode estar com o cortisol alto. Então, uma coisa muito importante para a gente levantar aqui é que o cortisol alto, excessivamente ao longo dos anos, ele pode gerar um cansaço, como se fosse um cansaço da glândula produtora do cortisol, que é a adrenal. O que vai gerar isso ao longo do tempo? Fadiga da adrenal. É um termo que ainda não é conceituado, mas para a população entender, é como se a glândula parasse de produzir o cortisol, só que o cortisol também é essencial para a gente levantar e trabalhar. Isso. Então a gente precisa do cortisol, só que a gente precisa em equilíbrio. Me corrija se eu estiver errado. É como se o cara andasse com o motor muito acelerado no RPM e tem uma hora que o motor fala assim, chega. Exato. Tipo, ele sempre andou no RPM lá em cima. Aí, exatamente. Agora falou assim, ó, meu amigo. É a mesma coisa do pâncreas. Nós precisamos trabalhar o motor, porque não dá, desse jeito, é isso, exatamente. Né? O diabético, o que acontece com o pâncreas? Ele para de produzir insulina ou perde a sensibilização pela insulina. Por quê? Porque produziu demais, muitos anos comendo errado, aquele pâncreas cansou. Aí acelerou de novo muito. Exato. Aí fala assim, ó... Tô falando do diabético tipo 2, claro. Sim. Então, outro caso muito interessante que a gente vê. Paciente com cansaço crônico. Aqui eu tô falando dos pacientes em fase já idosa. Cansaço crônico. Dor com frequência. Você vê que chegou um caso para mim, de uma esposa trouxe, doutora, ele não levanta mais da cama. Meu marido arrumava telhado, arrumava as coisas em casa, ele não levanta mais. Eu não sei o que está acontecendo. Eu já levei ele um monte de médico, todo mundo olha o exame e fala que está tudo bem. Quando a gente abriu o programa, eu mostrei essa foto. Era assim. Exatamente. Era assim. Eu não tinha... Para atender uma ligação que era importante para mim, eu falava... E era importante para mim... E eram coisas. A Fernanda acompanhou esse período todo, né? A Fernanda está aqui nos bastidores. Ela acompanhou. Era muito... Parecia assim um fardo, uma coisa difícil. Tipo, para pegar esse copo e tomar água e falar, vou ficar aqui na cama. Então, realmente, a gente às vezes acha que às vezes está envelhecendo, que a vida é assim. Ou... gente, procura ajuda. O Saúde e Bem-Estar, que é o programa que eu criei, é para trazer esse conhecimento e falar, meu amigo, deixa eu só investigar, você já não tem um problema. Porque... Eu costumo dizer que a gente é biopsicossocial. Então, biologicamente, nós estamos constituídos de coisas. Psicologicamente, nós somos interferidos por relacionamentos que podem atrapalhar a nossa parte psíquica. Claro. E social é como eu interajo com as pessoas. Se equilibra isso daí, você começa a ter melhor. Mas, às vezes, muitas vezes, é hormonal, é você não comendo direito, biológico. E aí pula-se tudo isso e começa a tratar sua mente. E não dá para separar uma coisa da outra, porque uma coisa psíquica se torna biológica se não tratada. E vice-versa. Porque às vezes biologicamente um diabetes, uma falta de testosterona ou de hormônio feminino, vai lá e o cérebro também fala assim, viu? Por isso equilíbrio metabólico, gente. Equilíbrio metabólico é exatamente isso. Nós sabemos levar a nossa vida de forma correta. Quando a gente estava pensando sobre esse tema, né, foi muito legal, porque eu falei, a gente precisa trabalhar em equilíbrio. Às vezes as pessoas acham, e eu volto a trazer, a questão de, mas eu sinto, doutor, eu tenho alguma coisa, e ninguém descobre. É a mesma questão do chocolate. Teve um parágrafo que eu estava vendo no Instagram, de um médico, ele falou assim que o paciente, ele te fala exatamente o que ele tem, a gente precisa saber ouvir. Então, se o paciente chega e fala assim, eu tô comendo chocolate, tô sentindo dor na perna, um médico clínico vai falar assim, o quê? Isso não existe. Aí vai para o psiquiatra fala, isso não existe. O que o paciente pode estar acontecendo? Aí você vai num médico que tem uma visão um pouco ampla, para de comer chocolate. Ah, doutor, mas você vai tirar meu chocolate? Para de comer o chocolate. O que o paciente pode estar apresentando? Intolerância à lactose. O que está comendo está inflamando. Exato. Glúten. Peguei uma paciente ontem, perdeu 13 quilos de gordura. 13 quilos de gordura, só gordura.
Eu descobri que essa paciente era intolerante a glúten. Tirei o glúten dela, comecei um processo de inflamação, restaurei a parte hormonal. A paciente, é impressionante o resultado. Pessoal, 13 quilos de gordura não é 13 quilos de peso, De peso tá? de balança. É muito mais que a pessoa que perdeu de 13 quilos. Ela ganhou músculo e perdeu os 13 quilos de perdeu gordura. 13 quilos de gordura, né? Porque é importante a gente ter massa magra, né? Que é o músculo, Exato. e menos gordura. Quanto mais gordura você tem, menos músculo você tem, mais cansado você vive. Exatamente. Aí vai subir uma escada, você usou o pouco do músculo que tinha, ele vai estar cansado. E o teu cérebro também. Exatamente. Porque você também demandou essa canseira para o cérebro, roubando ATP, roubando energia, né? E Processo inflamatório. Processo inflamatório é o maior causador de câncer hoje, no mundo. São hábitos, a gente precisa individualizar. Outro dia peguei também uma paciente, eu investigo essas intolerâncias alimentares, peguei uma paciente que estava fazendo uma dieta cetogênica, praticamente vivendo de ovo. Paciente inflamada, com dor, falou, doutora, eu não tô bem. Comecei a investigar, a paciente era intolerante a quê? A ovo. Como é que a paciente vai emagrecer, vai desinflamar comendo ovo? É individual. É essa questão, a gente tem que trabalhar com individualização. Tem que trabalhar a individualidade. E o que acontece também, agora eu vou entrar no outro, que muitas pessoas são mães, né? Antes, fala assim, eu fazia uma semana, 2 de dieta e estava tudo beleza. Aí depois que eu virei mãe, fiquei mais metabolismo mais lento, caiu o cabelo, caiu tudo. O que acontece? É um desequilíbrio metabólico pós-gestação? Não, o pior que é mesmo, porque a mulher pós-gestação deve ter passado por isso, né? A mulher pós-gestação, ela depleta algumas vitaminas, alguns minerais. Então, o ferro, vitamina B12, vitamina B9, não se coloca ômega 3. Ômega 3 é primordial. Então, assim, além da parte hormonal, muito além da parte hormonal, testosterona na mulher, no pós-parto, está baixíssima. Porque a mulher precisa amamentar. O que sobra? Prolactina. Então, esse desequilíbrio, às vezes, demora para voltar. Mas a gente tem que entender que tem muito o que fazer nessa fase. Tem muito o que fazer. Essa mulher precisa de ajuda. Pessoal, então cada etapa da sua vida, às vezes acontece de outras marchas engatar. Eu costumo dizer, né, quando você anda em primeira no carro, ele é uma velocidade. Você vai olhando todas as plantas. Depois você põe segunda, terça, você só olha as casas. Você põe a quinta, você só começa a olhar para frente. Então, cada marcha da sua vida, você tem que ter uma visão e uma percepção de talvez procurar ajuda. Às vezes mudou a marcha da tua vida, engatou maternidade. Eu não estou legal ou preciso ver. Então, procure ajuda, procure isso. O programa Saúde e Bem-Estar vem em função disso, para trazer conhecimento à população. A doutora Andiara, eu já conheço o trabalho dela. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gosto da forma que você vê. Aliás, você falou para nós aqui nos bastidores, eu faço musculação. Mas não para ficar bem-estar, quero esportes radicais. Eu gosto de esporte radical. O que você estava fazendo mesmo? Wing foil. Ah lá, wing foil, prazer. É aquela prancha que sobe, sabe? Que vai pegando. Explica um pouquinho só para finalizar o programa. O foil é uma prancha que ela pega a corrente marítima embaixo e com a corrente marítima, dependendo da velocidade, ela consegue subir. Então você fica acima do nível do mar. Entendeu? Ela não quer só o surf. Por isso que Saúde e Bem-Estar a gente chamou a doutora Andiara para falar sobre a importância desses pilares e você cuidar da sua vida. Gente, parabéns pelo programa. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Prazer foi mesmo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima com Saúde e Bem-Estar. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório.